você aí sabe quais são os cuidados que as gestantes devem ter para se prevenir contra a Covid-19? Para explicar sobre esse assunto e trazer dicas, nós vamos conversar agora com o médico obstetra Zeus Peron. Bom dia. Bom dia. Bom, doutor, que tipo de cuidado as mulheres grávidas devem ter, né? Porque eu fico imaginando aí que a mulher grávida, nesse momento, deve ficar bem preocupada, né? Porque a gente não sabe ainda direito como é que essa transmissão pode ser feita para o bebê. Assim, os cuidados que a gestante deve tomar são os mesmos que as pessoas comuns devem tomar. Então, isolamento social, uso de máscaras, lavar bem as mãos sempre com álcool, água e sabão e manter o isolamento social. O uso da máscara é fundamental para poder a gente evitar a nossa contaminação e o isolamento social também. Nesses últimos dias, a gente está percebendo agora o aumento dos casos por causa das festas de final de ano em que as pessoas aglomeraram um pouco. Então, assim, a gente deve, gestante principalmente, tanto faz ser no primeiro trimestre como no último trimestre, deve manter sempre o isolamento social, o uso de máscara e o uso do álcool gel. Para as mulheres que estão fazendo o tratamento anticoncepcional, no caso das que ficam doentes por Covid-19 e têm que tomar medicação, esses medicamentos, eles cortam o efeito dos anticoncepcionais? Não corta o efeito do anticoncepcional de maneira nenhuma. Deve ser mantido o uso do anticoncepcional, seja ele injetável, oral ou o uso da camisinha, e principalmente se ela tiver com quadro de Covid no momento no momento que ela está fazendo o uso. Por que a gente faz isso? Porque a gente ainda não tem uma noção, a gente não tem segurança para poder dizer que não está tendo transmissão transversal. O que é transmissão transversal? É a transmissão da mãe para o feto, da mãe para o embrião. Vários estudos, várias pesquisas estão sendo desenvolvidas, não só no mundo, como aqui também no Ceará. Algumas unidades aqui no Ceará, nós já temos algumas pesquisas fazendo tantos pacientes no começo da gravidez como durante a gestação que desenvolve Covid. E aí a gente está desenvolvendo algumas pesquisas para poder saber se pode haver transmissão vertical ou não. Até o momento, os números que a gente tem não nos dá segurança para poder nos dizer que que está completamente afastada essa transmissão vertical ou não. Mas nós temos repercussões para as mães que estão grávidas, e isso é importante que a gente perceba. Bom, a gente tem um caso aí que ficou conhecido, né, aí através das redes sociais, da esposa do DJ Alok, né, ela teve Covid-19 e por conta da Covid-19 o parto dela teria sido prematuro, né, e a neném parece, pelo que eu ouvi, ela não tem o vírus, né, ela nasceu realmente sem a Covid-19. Isso pode acontecer, doutor, o caso da mulher ter a doença, estar grávida e o parto acabar sendo prematuro por conta da doença? Pode sim, isso aconteceu muito aqui no Ceará, certo? No primeiro ciclo, no começo do ano passado, nós tivemos alguns insucessos, algumas pacientes que evoluíram de maneira ruim. Por quê? Porque elas grávidas, no último trimestre da gravidez, elas como se mimetizaram o quadro de pré-eclâmpsia, um quadro de síndrome HELLP, que a gente chama, com plaquetopenia, com sangramento, aumento da pressão arterial, e aí tiveram que evoluir com sangramento, tiveram que interromper a gestação e evoluíram de maneira não satisfatória durante a gestação. Isso aconteceu muito no começo, no primeiro ciclo da pandemia, nos meses de abril, maio e junho do ano passado. Com os sabedores dessa situação, as unidades obstétricas já se prepararam e começaram a tomar atitudes mais rápidas e mais adequadas para poder isso não acontecer. E muitas pacientes, a gente teve que interromper a gravidez antes de chegar ao termo da gravidez. O termo da gravidez é quando a gente diz que com os 9 meses, para poder privilegiar
e aí a gente privilegia a vida materna e privilegiar a vida fetal. Mas nós ainda não temos ainda a história que eu falei inicialmente, dessa transmissão vertical. A mãe tem, o neném nasce e o neném nasce sem Covid. Quer dizer, nós não conseguimos detectar essa transmissão vertical, transmissão da mãe para o feto dentro da barriga. Doutor, já algum dado científico, alguma conclusão que fale se o aumento do risco de um parto prematuro pode acontecer caso a mãe se infecte pelo coronavírus? Vai depender de como o Covid, como a mãe vai desenvolver a doença. Como é isso? Por exemplo, eu posso ter o Covid, eu posso estar assintomático, certo? Eu posso ter o Covid e posso ter poucos sintomas. Eu posso estar com Covid e posso começar a fazer medicações precocemente e a minha doença não evoluir. Então, a depender da situação que o Covid vai se apresentar para a gestante, a gente vai suspender ou não a gestação, vai interromper ou não a gravidez. Isso vai depender de como a doença vai se comportar para você. Bom, em caso de intubação, por exemplo, né? Vamos supor que a gestante fique aí numa situação que precise... A gente perdeu o contato com o doutor? Perdeu o contato? Pronto, retornou. Tá retornou. aqui. No caso extremo aí da gestante precisar ser entubada, né? Como é que ficam os cuidados com essa mulher? Assim, quando a paciente evolui com insuficiência respiratória, que se faz necessário que ela use um suporte de oxigênio, que ela precisa usar ventilação mecânica, é um caso grave, que além da insuficiência respiratória, ela pode evoluir com outras situações, como alteração das plaquetas, ela pode evoluir com hemorragia, pode evoluir com aumento do dedímero, que a gente chama. Então, são várias complicações que podem levar a isso, não só com a insuficiência respiratória. Então, quando ela está num quadro de insuficiência respiratória que precisa de ventilação mecânica, outras situações do organismo podem nos fazer necessário que eu interrompa a gravidez para poder melhorar a situação e dar uma assistência melhor àquela mãe. E aí nós vamos ter que entrar em ação e conversa entre o clínico, o intensivista que está dando assistência à mãe e o obstetra para poder a gente ver o melhor momento de interromper essa gravidez. Porque você imagina que quando você vai precisar entubar a paciente, ela vai precisar de ventilação mecânica, eu estou grávida, ela está grávida, está com volume uterino aumentado, então o pulmão já não expande tão bem por causa da gravidez. E não está expandindo bem por causa da infecção, por causa do Covid. Aquela história da imagem de vidro fosco lá na tomografia. Então o pulmão não está funcionando bem. Então eu tenho que pensar qual a melhor situação dessa mãe. Bom, e durante essa pandemia, doutor, como é que está funcionando as mudanças, os cuidados que estão sendo feitos no pré-natal, que é uma das partes mais importantes de todas as gestações? O pré-natal, a gente, desde o começo da gravidez, desde o começo da pandemia, não só todos nós obstetras, a nossa sociedade, a nossa SOSEC, a nossa Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Ceará, todos nós somos orientação que nós não podemos abandonar o pré-natal. Não podemos abandonar o pré-natal porque nós precisamos realizar os exames comuns da gravidez. Nós precisamos das orientações, não só de pré-natal, como para o Covid. E aí a gente, mesmo naquela época que a gente estava tendo afastamento, lockdown e tudo mais, os postos de saúde mantinham as consultas de pré-natal. E mantemos e manteremos e solicitamos a todas as pacientes que estiverem grávidas que não abandonem o seu pré-natal, não abandonem o contato com o seu posto de saúde, seu agente de saúde, e atenção com os contactantes. Que atenção com os contactantes? Atenção com as pessoas que convivem com você. E oriente, solicite, use máscara, use álcool gel, evite aglomeração. Nós sabemos que nos bairros mais periféricos,
é um pouco complicado para poder a gente dizer assim, vamos diminuir vamos manter isolamento social numa casa de poucos cômodos com muita gente. Mas assim, o uso da máscara é fundamental para a gestante. Então, nós temos no posto de saúde, você for lá para o seu pré-natal, a sua agente de saúde, o seu obstetra, a sua enfermeira, vai lhe fornecer a máscara e vai lhe orientar em quando usar, em que momentos usar, e o uso do álcool gel. Bom, Isso é fundamental. No caso dos partos, né? A mulher com Covid-19, naturalmente o parto passa a ser cesariana ou é possível ainda ter o parto normal? Tentar, pelo menos. As maternidades se prepararam para receber as pacientes com suspeita de síndrome gripal. Síndrome gripal e pacientes com um quadro de Covid. A depender do quadro que a gestante chegar na época do parto, na época que ela chegar lá em trabalho de parto, a gente vai avaliar se o parto dela vai ser um parto abdominal ou um parto vaginal. Vai depender se ela chega em trabalho de parto, quanto está a dilatação, quanto é que está a saturação dela, se ela está respirando bem ou se não está respirando bem, e o suporte que nós vamos poder dar para aquela paciente. Então, por exemplo, a paciente que está com um quadro de Covid de insuficiência respiratória é uma paciente que merece ter assistência em um hospital terciário. Aqui no nosso caso, aqui em Fortaleza, as nossas maternidades terciárias, no César Carlos, na HGF, no Hospital da Mulher, na maternidade escola, que elas terão mais assistência e mais suporte, tanto clínico como obstétrico. Mas, dependendo de como ela chegar, ela pode ter um parto normal. Vai depender da situação. Ok, doutor. No mais, então, os cuidados recomendados para todo mundo, né? Usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, evitar aglomeração. Tá bom. Obrigada, viu, doutor Zeus, pelas explicações. E manter a consulta de pré-natal. Sim, por favor, não se afastem do pré-natal. Claro, tá certo, doutor. Obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado.